A paz do Senhor, povo de Deus abençoado. Aqui quem vos cumprimenta é o pastor Saulo Oliveira, do canal de oração. Eu quero pregar algo para ti nesta manhã, direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Livro de João, capítulo 14, versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Um Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque o não vê e não conhece. Mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Oh, aleluia! Oh, glória! Coisa maravilhosa, meus irmãos. Oh, aleluia! Jesus, na tua trajetória na terra, pregando o evangelho genuíno, o evangelho que salva, o evangelho que cura, o evangelho que transforma. Antes dele ir embora, ele pregava. Antes dele morrer e ressuscitar ao terceiro dia, ele diz para o seu discípulo: eu vou, você crucificado, e ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Ele estava dizendo que ele morreu, mas ele ia ressuscitar e ser levado ao Calvário. O discípulo ali, olhando para ele, quem sabe ficaram até assustados. Mas ele dizia que eu vou rogar ao Pai. Oh, levanta a tua mão para cima. Eu já profetizo o Espírito Santo sobre a tua vida. Eu vou rogar ao Pai para que envie outro Consolador, que é o Espírito Santo de Deus. Queridos irmãos, e essa promessa se cumpre em Atos 2, quando estavam todos reunidos ali naquele cenáculo, cheio de luz. Uma grande festa acontecia, e o discípulo, obedecendo a voz de Deus, obedecendo a voz de Jesus, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revertido na que praia mantumanás. E eles obedeceram, foram para o templo orar, foram para o templo buscar. A ordem era essa: ficai em Jerusalém, até que do alto desça o Espírito Santo, até que do alto o Consolador vai descer. A ordem não é para sair, a ordem é para ficar em Jerusalém. A ordem é para quê? Ficar em Jerusalém, porque eu vou rogar ao Pai e Ele vai enviar o Consolador. Porque se eu não for o Consolador, não tem como vir. Por isso eu vou e vou rogar ao Pai que enviou o Consolador. Glória ao nome santo do Senhor. Bendito seja o nome de Deus, aleluia. Quem tem glória dá glória, porque está chegando algo forte do céu sobre a tua casa. Está chegando algo forte do céu sobre a tua vida.
Alaia, Calamalaya Sena, que me racia. E eles ali reunidos, glória ao nome santo do Senhor. Bendito seja o nome de Deus. Reunido ali naquele templo. De repente o vento entra na casa, enche a casa. É o Espírito Consolador. Começaram a falar em línguas. Começaram a falar em línguas de fogo. Começaram a falar em outros dialetos. Começaram a falar em outros idiomas. Começaram a ser cheios. Foram cheios do Espírito Santo. Glória ao nome santo do Senhor. Pedro já tomou posse daquela unção para ser cheio do Espírito Santo. Foi tão forte que quando Pedro saiu para fora do templo, ele começou a gritar, ele começou a pregar, e a voz de Pedro soava ao ouvido daquele povo, e o povo ali assustando, e Pedro pregando, falando que a promessa foi se cumprida, que Joel tinha falado. Ele falava que aquele que eles tinham crucificado era ele, que ressuscitou o terceiro dia, que era o Messias, o Salvador da humanidade. Ei, Calamanaia. E Pedro, cheio do Espírito Santo, pregava a ressurreição de Jesus Cristo. E Pedro, cheio do Espírito Santo, pregava a volta de Jesus. E Pedro, cheio do Espírito Santo, pregava aquele povo: arrependei dos seus pecados, arrependei das suas ignorâncias, e se converta, e seja salvo tu e as vossas casas. Pedro pregava. Começaram a ouvir a voz de Pedro, que não era simplesmente a voz de Pedro, mas era a voz do Espírito Santo. Glória ao nome santo do Senhor, que falava na boca de Pedro. É mais ou menos assim. É minha voz dentro da tua casa, cheia do Espírito Santo, pregando para ti hoje, nesta manhã aqui no Vale. Se converta, muda de caminho, muda de história, porque ainda há tempo. O Espírito Santo ainda bate na porta do teu coração. O Espírito Santo ainda bate na porta da tua casa. O Espírito Santo ainda quer mudar a tua família. É Pedro pregando. De repente 3.000 almas aceita Jesus Cristo e quer ser batizada, e quer ser batizada com o Espírito Santo e com fogo, como diz João ali: eu não sou de desatar a sandália do pé dele, mas ele vai vir e vai batizar com fogo e com Espírito. Oh, aleluia! E nesta manhã aqui no Vale, eu estou pregando esse Espírito Consolador, esse Espírito que nos capacita, esse Espírito que foi falado. Vocês não vão falar, mas o Espírito de Deus, ele vai falar por vós. É o Espírito Santo é que transforma a vida. É o Espírito Santo é que capacita. Não adianta você correr de um lado para o outro, procurar bebida, procurar cachaça, procurar droga, procurar uma corda do suicídio, procurar se distrair na praia, procurar ir para os bailes, para as festas. Haverá um vazio dentro do teu coração, haverá um vazio dentro da tua alma, se não você não aceitar o Espírito Santo na tua vida, se você não aceitar a Jesus como o único e suficiente Salvador da tua alma. Hoje Deus quer direcionar a tua casa. O Espírito Santo ainda está na terra, habitando em templos. Em templo, que tipo de templo é esse? É o que o Paulo dizia, é que Paulo falava: vós sois o templo de Deus e morada do Espírito Santo. E hoje, nesta manhã, o Espírito Santo está pregando: eu quero entrar na tua vida, eu quero mudar a tua história. É o Espírito Santo, igreja. Foi deixado para nos converter. O Espírito Santo foi deixado para nos capacitar. O Espírito Santo foi deixado para nos mudar. Porque quando nós experimentamos o Espírito Santo, é como Ezequiel disse. Ezequiel foi levado em um rio, e o homem guiava Ezequiel e dava ordem: vai, Ezequiel, entra no rio. Ele foi entrando, e foi entrando no rio, e o rio foi entrando.
Até que chegou um ponto que Ezequiel não poderia mais andar, tinha que nadar. Sabe o que está dizendo esta passagem? Que quem prova do Espírito Santo, quem aceita o Espírito Santo, quanto mais ele entrar para o Espírito Santo, quanto mais ele se encher do Espírito Santo, mais ele quer. Ele não quer voltar para trás, mais ele quer. Por isso que o Paulo diz: vós sois uma nova criatura em Cristo Jesus. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Por que Paulo se entrega a Jesus Cristo? Porque Paulo entrou no rio. Qual rio é esse? As águas purificadoras. Que água purificadora é essa? É o Espírito Santo de Deus, é que nos transforma e nos preenche. É o Espírito Santo que traz sobre nós a graça. Por que aquela mulher, ao receber a virtude do Espírito Santo, foi curada? Porque ela toca na veste e sai virtude de Jesus sobre ela. Por que aquele gadareno não quer mais voltar para a prática? Não acha espaço nele. Porque a Bíblia diz que o demônio vai embora, mas ele vai rodar. Se ele achar a casa vazia, adornada, ele traz mais 7. Mas se ele voltar e achar o Espírito Santo nesta casa, ele tem que bater em retirada. E hoje, nesta manhã, eu estou pregando: o Espírito Santo está na tua casa. Satanás tem que bater em retirada. Lá que blas. Eu estou pregando para alguém hoje que quer mudar de história, que quer mudar de vida, que quer ser cheio. A bebida, a cachaça, o cigarro, a droga, ela não tem prazer no seu corpo quando você se enche do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele está te dominando. Quando o Espírito Santo, ele preenche o vazio no teu coração, quando o Espírito Santo, ele enche a tua alma, ele preenche o vazio, o diabo não acha mais território no teu coração. E agora você é uma nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram. Quando Paulo encontra o Espírito Santo, quando Ananias põe a mão na cabeça de Paulo: seja cheio do Espírito Santo. Paulo, depois daquela profecia que foi ordenado, Paulo se torna um dos maiores missionários. Depois que ele encontrou com Jesus Cristo e teve o prazer de ter o Espírito Santo, Paulo era um perseguidor. Agora Paulo quer morrer por Cristo. Paulo agora se entrega a sua vida a Cristo, porque ele quer morrer com Cristo. Seja cheio do Espírito Santo. Seja renovado no Espírito Santo. Seja cheio da graça do Espírito Santo. Use o Espírito Santo na tua vida. Deixa ele te usar. Deixa o Espírito Santo te transformar. Deixa o Espírito Santo te levantar. Deixa o Espírito Santo te batizar. Deixa o Espírito Santo fazer de você uma nova criatura. Mudar o seu linguajar. Mudar as palavras da tua boca. Deixa o Espírito Santo te limpar. Te fazer um novo homem, uma nova mulher, um novo jovem. Você que perde aí, momentos na frente da televisão para ver filme, para assistir uma novela, perde momento na frente da televisão, horas e horas, sem saber o que fazer, ou na mesa de um boteco, ou com um cigarro na boca, dizendo que agora eu fumei, agora o prazer, quando eu fumo esse cigarro, parece que eu estou em paz. Não tem nada disso não, é um vazio de Satanás dentro de você. Mas se o Espírito Santo chegar, você vai ter prazer em orar, você vai ter prazer em adorar, você vai ter prazer em andar, você vai ter prazer em trabalhar, você vai ter prazer de viver. Não me diga uma pessoa que tem o Espírito Santo e quer morrer. Ele quer viver, ele quer ter vida, ele quer gozar do Espírito Santo, ele quer sentir a graça.
E hoje, nesta manhã, seja cheia do Espírito Santo. Seja cheio. Recebe essa palavra da parte de Deus. Deus os abençoa. Deus transforma a tua vida. Seja cheio do Espírito Santo. Guarda isso na tua mente. Anda dentro da tua casa dizendo: eu quero ser cheio do Espírito Santo. Anda dentro de um quarto e diz: eu quero ser cheio do Espírito Santo. Anda na rua dizendo: eu quero ser cheio do Espírito Santo. Anda, chega na igreja e diz: eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero ser transformado pelo Espírito Santo. Compartilha essa mensagem aqui no Vale. Compartilha essa mensagem. Ajuda esse canal a crescer, irmãos. Compartilha. Almas precisam ouvir esta palavra. Toma posse da sua vitória, em nome do Senhor Jesus.